Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui nesta quarta-feira, dia 12 de agosto de 2026. Vamos aos destaques do nosso Café Vascaíno Super Coffee Diário da Informação. Facundo Colídio anunciado, Santiago Sousa também será anunciado, mas os dois estão fora da Sul-Americana. Jogam contra o Santos? Quem vem ainda? Quem são os reforços que estão no alvo do Vasco da Gama? Horários, datas, tudo já marcado pela CBF para a Copa do Brasil, fase quartas de final. E o Vasco segue incomodando a um monte ou aos mesmos. Tudo isso e muito mais agora. Então, dedo no like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Se inscreve no nosso canal. Temos uma meta ambiciosa de bater 300 mil inscritos até o final do ano. Mas depende muito de você. Divulga pra galera e vamos juntos, porque ontem, no sorteio da CBF, o Vasco caiu com o Vitória, né? Lado da chave onde tem Palmeiras e Santos, os vencedores se enfrentam numa semifinal. Do outro lado, dois clássicos, o Grenal e o Atlético com o Cruzeiro. Assim ficou a Copa do Brasil. À noite, a CBF desmembrou e já anunciou a tabela dos jogos das quartas de final. O Vasco joga dia 26 desse mês em São Januário, 9h30 da noite, uma quarta-feira. Na quarta seguinte, dia 2 de setembro, 9h30 da noite, no Barradão, o jogo da volta. Quem avançar joga dia 1º de novembro. Atenção, hein? Quem avança desse confronto só volta a jogar na Copa do Brasil em novembro, ou seja, terá 2 meses pela frente. Setembro e outubro para Sul-Americana e principalmente Campeonato Brasileiro, onde o Vasco precisa debruçar, jogar a sua energia, a sua força para subir na tabela da competição. O time hoje está na zona de rebaixamento. Pô, Fábio, você acha que o Vasco vai cair? Claro que não. Não cai. Para isso, precisa manter o rendimento, o aproveitamento que tem tido nos últimos jogos, principalmente na volta pós-Copa, mas nesse momento o time está na zona de rebaixamento. Com os reforços que estão chegando, com a performance, vai melhorar? Tenho certeza que sim. Porém, precisa pontuar, precisa vencer fora de casa, né? O próximo adversário será o Santos, dentro de São Januário. Depois o Vasco tem o Palmeiras fora, recebe o Cruzeiro. Essa é a sequência dos 3 próximos jogos que o Vasco faz. Seria de suma importância fazer pelo menos 7 pontos dos 9 que o Vasco terá pela frente. Vencer os 2 em casa e trazer o empate com o Palmeiras. Qual é a sua conta? Você acha que essa conta ela é suficiente? É importante? Se não fizer 7 pontos, fizer 6, o Vasco livre do rebaixamento, né? Sai da zona incômoda que está? Acredito que sim, mas precisa seguir performando, tendo rendimento e principalmente defensivo, né? O time melhorou muito e vai melhorar ainda mais com a chegada dos reforços. Tema que vou tratar agora. Ontem, depois do sorteio lá na sede da CBF, o Pedrinho concedeu várias entrevistas e nós ficamos com ele 15 minutos praticamente ao vivo, né? Com várias respostas do Pedrinho, dentre elas sobre os reforços. Ele falou sobre Yeboah, sobre Diego Carlos, negociações que vamos tratar daqui a pouquinho, e da não inscrição do Facundo Colídio e do Santiago Sousa. Estava misturando os jogadores aqui. Os dois não foram inscritos a tempo por conta de envio da documentação, a troca de documentação com o River Plate e com o Racing atrasou. O Vasco tinha até sexta, fez com pendência, mas acabou não conseguindo. Então eles não jogam na Sul-Americana amanhã contra o Olímpia às 7 da noite em São Januário e muito menos na volta. Eles estão fora da fase oitavas de final. O Vasco avançando, aí sim eles vão ser inscritos para a fase quartas de final. Fábio, e para a Copa do Brasil? Se eles vão ser inscritos para o Brasileiro, para jogar domingo contra o Santos, vão atuar normalmente contra o Vitória. E se o Vasco trouxer algum reforço até o dia 26, há tempo de inscrever nas quartas, também esse reforço
será inscrito para jogar a Copa do Brasil. Bom, então é isso. Sousa e Colídio estão fora contra o Olímpia, mas dentro contra o Santos, domingo, em São Januário. Jogo de fundamental importância. Vasco precisa vencer, Neymar volta de suspensão. Vasco tem que somar 3 pontos diante do seu torcedor. Aliás, o jogo de amanhã passa para domingo também. Por quê? O Vasco vem de uma eliminação em cima do Fluminense. Mandou o rival para fora da Copa do Brasil. Jogou bem, merecia os 3 pontos na Bahia. Segurou o Bahia, que pela primeira vez no campeonato como mandante não fez um gol. Teve oportunidade de vencer. Vence amanhã o Olímpia com autoridade, com 2, 3 gols, como foi até na fase de grupos. Vai bem, leva uma vantagem, constrói uma vantagem para o jogo da volta. Vai contra o Santos, grande, para vencer. E aí, meus amigos, o jogo da volta contra o Olímpia é um jogo que você vai ter que ter inteligência para administrar uma vantagem que tem que ser construída amanhã em São Januário. O jogo é fundamental. O Olímpia é um adversário forte? Não. Aliás, o Vasco era para ter passado em primeiro no seu grupo, mas se embolou na competição, foi para o play-off, eliminou o Independiente Medellín e agora está diante do próprio Olímpia. Dá para avançar sim e chegar à fase quarta de final da competição. E aí, foco depois no brasileiro. Santos, jogo da volta do Olímpia, Palmeiras, aí você tem o primeiro jogo com Vitória, no Rio de Janeiro, recebe o Cruzeiro. Se você reparar essa sequência do Vasco, ela é desgastante por ser uma sequência com decisões, porém com apenas uma viagem longa. Por quê? O Vasco veio de Salvador. Então vamos, a partir de agora, joga em casa com o Olímpia, recebe o Santos, sai para o Paraguai para pegar o Olímpia, encara o Palmeiras em São Paulo, uma viagem de volta ao Brasil, para em São Paulo, vem para o Rio de Janeiro para pegar o Vitória, fica no Rio para pegar o Cruzeiro, sai para pegar o Vitória. Então não tem viagens longas a não ser o desgaste para o Paraguai. Mas é uma viagem que não é uma viagem longa, é uma viagem, ok, internacional, mas é uma viagem que é ali do lado, então o desgaste vai ser menor. Relação a Yeboah e Diego Carlos. Ontem eu falei aqui no café e repito, o atacante equatoriano segue aguardando uma proposta do futebol europeu para seguir por lá, ele pertence ao Venezia, é um jogador que o Vasco quer demais, entende que é um atacante de força, de qualidade, lado de campo e que iria acrescentar muito ao elenco do Vasco da Gama. Então as negociações prosseguem. Em relação ao zagueiro Diego Carlos, provavelmente ele vai conseguir uma rescisão contratual no Fenerbahçe, que não para de contratar. Lukaku foi para lá, inclusive. Então, assim, o Vasco entende que essa negociação vai ser importantíssima. É um jogador experiente, 33 anos, atuou pelo Sevilha, pelo Aston Villa, agora está no Fenerbahçe, jogador medalhista olímpico com a seleção em 2016, chega para ser titular, xerife, brasileiro. E aí você organiza de vez o sistema defensivo. Com Sousa, Diego Carlos, fica bem protegido. Cuesta passa a ser uma opção no banco de reservas. Então são 2 negociações que o Vasco segue empenhado em fazer. A do Yeboah é mais difícil, porque ele quer seguir na Europa. A do Diego depende da rescisão dele. Rescindiu, ele vai ser jogador do Vasco da Gama, pelo menos é o que já está acordado com os representantes do atleta. E aí, que tal? Gostou das notícias? Nosso café vascaíno veio recheado. Seguimos incomodando, né? Tem aqueles que não gostam do Vasco e são perseguidores do Vasco, né, que estão incomodados, acham que o Vitória é favorito para o confronto. Enfim, vamos aguardar, né? Ontem no Maracanã fui narrar para a Flash Score, aí alguns amigos tricolores, e aí? Vitória é difícil. Tá? O Vasco é muito difícil também. Inclusive eliminamos vocês. Aí para um eu falei assim, respeita seu pai, faz isso não. E o rebaixamento? Nesse momento não me preocupa, o time está sendo qualificado, vai melhorar, vai subir na tabela. Se preocupa com o seu, está despencando. E ontem ficou num 0-0 horroroso e tem tudo para ser eliminado no jogo da volta. Cada um com seus problemas.
Forte abraço, um excelente dia e vamos juntos, hein? Venha participar do nosso grupo VIP. Você viu passando várias vezes aqui o e-mail? Entra em contato, eu explico todas as condições para você participar da maior comunidade que nós temos, alternativa de Vasco da Gama. E a cada 10 novos membros do grupo VIP, tem uma camisa oficial para ser sorteada no grupo. Então venha participar e aí concorra a essa camisa linda do Vasco da Gama. Forte abraço, excelente quarta-feira e vamos juntos aqui no Fanático Vascaíno, que é a sua casa. Tchau, tchau!